uma satisfação, é um prazer estar novamente aqui nessa terra tão amada e eu, pelo menos, ela tem um lugar muito forte no meu coração. Gosto muito de Tocantins, gosto muito de vocês e eu fiquei muito contente quando o Daniel me falou sobre a possibilidade de vir aqui hoje e interagir com vocês novamente. Realmente é uma grata satisfação para mim. E uma satisfação quando nós vamos falar de uma questão tão interessante que são as doações espirituais e essas doações espirituais estarem com uma interface com a comunicação. E logo, como a espiritualidade sempre promove os encaminhamentos de tudo que está acontecendo, surge essa mensagem que foi lida na fase inicial, onde é concluído dizendo-se: vamos aproveitar o nosso tempo para nos ajustar com os nossos débitos, com as nossas questões anteriores. Isso é extremamente relacionado com todo este tema, porque as doações espirituais falam muito desse dar-se para o outro. Nós muitas vezes achamos e consideramos que o dar algo para alguém fala muito da questão da materialidade, de dar algo material, financeiro, de dar algum tipo de ajuda que vai envolver mais as questões materiais. E isto é importante e é muito necessário. Mas, associado a tudo isso, nós precisamos entender o quanto existe em relação às nossas necessidades da alma. E quando o Daniel propôs cantar esta música, justamente encerra minha dor serenou. Quer dizer, quando toca na nossa alma, as questões são fundamentais, são importantes. Então, falar de doações espirituais e comunicação é algo que está presente no nosso dia a dia, no nosso momento. E muitas vezes nós podemos pensar, mas o que é que a comunicação tem a ver com a doação espiritual? Mas a comunicação é a forma mais fortalecida de qualquer tipo de doação. A comunicação está presente no nosso tempo integral. A mais variada forma de comunicação, porque é assim que se expressa o nosso sentimento para com o outro, a nossa forma de como estar. Nós nos comunicamos pelo gesto, pela palavra, por uma questão corporal, pela fisionomia. Nós temos muitas formas de comunicar e a nossa atitude é comunicada para o outro a partir da nossa comunicação. Portanto, falar em comunicação é como falar de feijão com arroz, que é tão importante quanto, não é? É extremamente fundamental que a gente possa perceber como é que nós estamos nos comunicando, que registro é este que nós estamos utilizando no nosso dia a dia, qual a forma afetiva da nossa comunicação, qual o registro que nós estamos aplicando para que o outro nos entenda, nos perceba, nos acolha e que também nós possamos interpretar o outro para aproveitar esse tempo que Deus nos oferece na atual encarnação para que nós possamos sair daqui melhores do que aqui chegamos. Então, as doações afetivas e as interfaces que temos com a comunicação têm uma forte relação. Uma forte relação que precisa ser cada vez mais reflexionada, meditada por todos nós. Como é que nós estamos nos fazendo entender pelas demais pessoas?
como é que o nosso sim está sendo um sim e como é que o nosso não está sendo um não. Um sim e um não, como Jesus nos disse. Jesus falou, teu sim seja sim, que teu não seja não. Mas em que medida o nosso sim é sim e em que medida o nosso não é não? E qual o sentimento que está indo junto com este sim e com este não? E associando as questões das doações espirituais, nós vamos passar a entender que nós não viemos aqui falar somente de uma comunicação do plano invisível, do outro lado da vida, com todos nós. Eu venho aqui e nós estamos aqui conversando sobre uma comunicação entre todos nós, espíritos encarnados. Falar de comunicação não é tão somente falar da espiritualidade para cá, mas como nós, entre todos nós, estamos promovendo isto. E essas doações espirituais não são somente as doações espirituais dos nossos amigos espirituais, mas também é de todos nós, espíritos encarnados. Porque nós também, espíritos encarnados, fazemos doações espirituais. E como é que acontece a nossa doação espiritual? Através do conselho, através do silêncio, através do acolhimento do próximo, através de perceber aquilo que o outro está fazendo, está dizendo para nós, está nos caluniando muitas vezes, está sendo maledicente para conosco, está tendo uma profunda rebeldia, e nós estamos ali. E qual é a nossa doação espiritual para aquele próximo? Qual é a forma que nós estamos aplicando para que a mensagem do Cristo chegue até aquele próximo através da nossa forma comunicativa? É interessante que a gente possa pensar nisso. É interessante que a gente possa fazer leituras dos nossos comportamentos e entender como a espiritualidade espera de nós que nós mesmos tenhamos formas de como proceder para com o outro. E muitas vezes o proceder com o outro é proceder também conosco. Como é que nós estamos construindo dentro de nós essa relação comunicativa? Através desse diálogo que é a prece. A prece que nós fazemos para a espiritualidade, do nosso pensamento que é elevado a Deus, a Jesus, a Maria de Nazaré. Como é esse registro comunicativo? Esse diálogo para que as doações espirituais dos amigos espirituais aconteçam em relação a nós e nós em relação ao nosso próximo. Então é de uma grande importância que a gente passe a conhecer, a ir mais adiante, a se aprofundar em determinadas reflexões e perceber que nós muitas vezes esperamos muito da espiritualidade quando cabe a todos nós fazer a sua parcela. Deus a todos nós criou e de todos nós Ele tem uma determinada expectativa, porque Ele nos oferece a reencarnação. A reencarnação para quê? Para sofrermos? Não. A reencarnação é para nós evoluirmos. Muitas vezes nós podemos perguntar para algumas pessoas: oh, mas por que é que tu estás encarnado? Ah, eu estou encarnado para sofrer, a minha vida é isso, é aquilo. Negativo. Nós não estamos encarnados para sofrer. Nós estamos encarnados para evoluir, para amealhar a felicidade e construir as nossas possibilidades através do quê? Dos nossos intercâmbios, através do nosso diálogo, através do nosso silêncio.
Aí é que estão as nossas doações espirituais também. Então não são somente os nossos amigos da espiritualidade, espíritos protetores, espíritos guardiães, não é somente um Emmanuel, uma Joana de Ângeles, mas nós a todo momento estamos justamente produzindo essa capacidade de modificação do nosso momento evolutivo. Através do quê? Através da nossa fala, através do nosso gesto, através da nossa fisionomia, através do nosso silêncio, através da nossa negação, porque muitas vezes ajudar o próximo é negar. Quantas vezes a maior ajuda que nós podemos dar ao próximo e a nós mesmos está na negativa? E muitas vezes nós achamos que nós temos que dizer sempre sim, mas às vezes o sim pode ser muito prejudicial. Então nós temos de ter cuidado, esse cuidado comunicativo, esse cuidado da interação com o outro. Quando é que o meu sim é construtivo? Quando é que o meu não é construtivo? E isso é da ordem da comunicação. E isso é da ordem da doação espiritual, da doação espiritual de espírito para espírito, de espírito encarnado para espírito encarnado. Para o nosso familiar, para o nosso filho, para o nosso esposo, para a nossa esposa, para o nosso amigo, para aquele desafeto que muitas vezes está ali e adora colocar uma pedrinha no nosso sapato e diz, opa, é agora que ela vai tropeçar, porque ninguém tropeça em pedra grande. Nós tropeçamos sempre em pedrinhas pequenas. Pedra grande, normalmente se percebe logo quando a pedra é grandona, não é? Alguém tira do caminho. Normalmente nós tropeçamos em pedras bastante pequenas. E aí, como é que é isso? Como é que é essa nossa forma comunicativa de estar interagindo com o outro e muitas vezes estar dando para aquele outro munição para que ele venha com tudo para cima de nós e faça exatamente aquilo que ele quer fazer? Nos desequilibrar. Isso também é da nossa forma comunicativa. E isto, de alguma forma, também é uma doação espiritual. Não é uma doação espiritual salutar, mas é uma doação espiritual. Então, é muito importante e é muito necessário que nós comecemos cada vez mais a refletir, meditar sobre a qualidade das nossas doações, a qualidade da forma como nós fazemos o contato com o nosso próximo. Iniciamos a nossa fala dizendo que muitas vezes as pessoas pensam que fazer uma doação fala muito da questão material, materializam a doação. É importante dar um prato de comida, é importante um copo de água, uma roupa, uma ajuda financeira, mas para isso nós precisamos lançar um olhar para aquele outro e ver o que é que aquele outro está me comunicando. Ele está realmente precisando de um copo de água? Ele está realmente precisando de uma roupa? Será que eu estou sabendo interpretar a forma comunicativa daquele outro? Que sensibilidade é essa que eu estou adotando para perceber o que é que o outro está me dizendo? Porque muitas vezes ele pode estar maltrapilho, ou ele pode estar com uma aparência de desnutrido, mas talvez o que ele menos esteja precisando seja de alguma roupa ou de um prato de comida, mas sim de uma palavra, de um consolo, de uma orientação, de um incentivo.
Então, nós estamos nos preparando para essas formas comunicativas, para interpretar essas formas comunicativas? Nós estamos nos preparando e organizando os nossos entendimentos para perceber o que é que o outro silenciosamente muitas vezes está me pedindo? Porque às vezes os pedidos vêm de uma forma bastante silenciosa. Eu não estou fazendo nada para tal pessoa porque tal pessoa não me pediu. Mas por que será? Por que será que essa outra pessoa não me pediu? Muitas vezes não é porque seja orgulhoso, talvez não saiba ou tenha vergonha de como pedir. Ou talvez considere que nós estamos nos colocando num pedestal. Imagina se eu vou pedir alguma coisa para aquela pessoa, eu vou ouvir um solene, um sonoro não, então eu não vou pedir nada. Como é que nós estamos nos comunicando? Que atitude fraterna é esta que nós estamos tendo para que o outro muitas vezes não consiga dizer aquilo que precisa? E se ele não está conseguindo dizer, que sensibilidade é essa que nós estamos, de alguma forma, aprofundando em nosso próprio ser para perceber aquilo que ele pede, ou com um silêncio, ou muitas vezes ele fala de algum determinado assunto que aparentemente não tem absolutamente nada a ver, mas que tem muito se nós pararmos e ouvirmos atentamente o que aquela pessoa está falando. Muitas vezes ele está falando de um suicídio e nós não estamos percebendo. Muitas vezes ele está falando da vontade de roubar para poder levar algo para dentro da sua casa. E nós não estamos tendo ouvidos de ouvir. Então, quando Jesus diz, ouça quem tiver ouvidos de ouvir, veja quem tem olhos de ver, a que é que ele estava nos convidando? A desenvolver em todos nós essa capacidade comunicativa, de perceber, de receber, de interpretar e de devolver para o outro uma atitude fraterna, uma atitude de fraternização. E isto nós precisamos fazer. E é para isso também que a doutrina espírita nos convida quando fala para todos nós em desenvolvermos a nossa fé raciocinada. Porque a fé raciocinada promove e estimula justamente isto, essas reflexões, essas questões que nos parecem tão primárias e tão simples, mas que trazem muito de uma grande complexidade e que está presente no nosso dia a dia e que nós muitas vezes não sabemos responder de uma forma tranquila. Mas quando nós fazemos as nossas preces a Jesus, agradecemos a Jesus. Muito obrigada, Jesus, pelo dia, pelas dádivas, pelo alimento, pelo teto. Muito obrigada pela chance da reencarnação. E aí parou. E pelo próximo? Será que nós estamos parando para dizer obrigada, Jesus, porque daqui para frente eu estou começando a pensar que eu preciso perceber melhor o meu próximo? Que eu preciso entender o que o meu próximo está me dizendo de alguma forma mais ostensiva ou menos ostensiva? Será que eu estou conseguindo entender que aquela calúnia, muitas vezes, que aquele familiar ou que aquele colega de serviço que me puxou o tapete fez para mim,
não era nada mais do que um pedido de ajuda, porque ele precisava de um consolo e ele não estava recebendo, então ele de alguma forma ele precisava agredir alguém? Será que nós estamos fazendo perguntas, indagando para nós mesmos, para aprender o viver? Porque nós não temos a total fórmula do viver. Nós temos diretrizes que Jesus nos trouxe. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Ou então mais, quando após ele ter sido crucificado, ele faz o último pedido. Qual foi o último pedido o último conselho que Jesus fez de uma forma que possamos dizer, de uma forma mais próxima do mundo encarnado? Alguém se arrisca a dizer qual foi aquilo que ele solicitou? Pois é. Não foi. Não foi Deus perdoai. Ele, após ele ter sido crucificado, ele aparece aos seus discípulos e na última aparição ele diz: amai-vos como eu vos amei. Ide e pregai. E amai-vos como eu vos amei. Esta foi a maior comunicação que ele deixou para todos nós. E nós estamos sabendo fazer isto? Nós estamos colocando isto, ide e pregai, ide e falai a todas as gentes, ide e conversai, escutai e amai a todos como eu vos amei. Não é como, ele não disse ama como tu amas a ti mesmo, mas ama como eu vos amei. E ele nos amou de uma forma incondicional. E aí nós temos aquilo que nosso amigo disse: Deus, perdoai, porque eles não sabem o que eles fazem. E parece que nós ainda hoje não sabemos o que nós fazemos, não é? Não era só naquela época que nós não sabíamos. Hoje ainda, em 2018, ainda Deus nos perdoa, porque nós ainda não estamos sabendo completamente o que nós estamos fazendo. Ou então, talvez nós estejamos sabendo o que nós estamos fazendo, mas nós queremos nos enganar que nós não sabemos. E isso é uma outra forma comunicativa muito séria. O tentar enganar a nós mesmos. Nós enganamos a nós, enganamos a quem mais? Talvez o próximo. Mas às vezes o próximo não se deixa enganar não, porque o próximo está nos vendo. Então na nossa forma comunicativa é aquele olhar, é aquela fisionomia, é aquela postura. Ele percebe que aquilo que está sendo dito não está sendo dito com veracidade, com amor, com bondade. Mas talvez também a espiritualidade esteja mais ainda percebendo que a nossa forma comunicativa é tão e pura assim e simplesmente para enganar a quem quer que seja, mas a eles nós não estamos enganando. Então que forma comunicativa é essa que nós estamos tendo? Vocês viram como de algo aparentemente tão simples, nós podemos tirar relações tão mais diversificadas? Como é a nossa forma de agir, de interagir, de pregar e pregar a todas as gentes e amai a todas as gentes como eu vos amei. E aí? Mas nós queremos receber intuições da espiritualidade. Nós queremos agradecer a Jesus, obrigada a Jesus pelas coisas que eu recebo, obrigada por tudo. Mas o que estou dando para o meu próximo? Ele me dá muito, Jesus me dá muito.
Os amigos espirituais me dão e me concedem muito. E eu, quando dou uma pequena parcela, já acho que é muito. Oh, como eu trabalhei hoje. Às vezes a gente não fez nem um milésimo do que eles fazem por nós. E nós já nos achamos assim, oh meu Deus, eu preciso de 1000 bônus horas porque eu fiz muito hoje, não é? E não é. A nossa forma comunicativa para conosco mesmos e para com as demais pessoas muitas vezes é muito empobrecida, porque nós permanecemos nos nossos registros da passividade, da comodidade. Queremos muitas vezes pensar que o que nós estamos fazendo é o máximo que nós podemos. E será que nós não podemos trilhar um pouco mais? E Jesus também disse isso. Se alguém te pedir para caminhar com ele 1000 léguas, vai 2000 léguas. Eu não estou inventando nada. Está tudo dito lá no Evangelho. Tudo isto foi dito. E essa forma comunicativa que Jesus utilizou foi a mais simples possível. Ele usou parábolas, ele usou exemplos, ele usou a si mesmo como exemplo. E essa é uma outra forma comunicativa. Quando nós nos tornamos, quando nós nos doamos para o outro, a partir do nosso comportamento, o nosso comportamento já é um exemplo e já é uma forma comunicativa evangélica. E nós temos uma grande responsabilidade. Porque se nós recebemos a chance, a oportunidade, a dádiva de reencarnar para evoluir e não para sofrer, nós estamos aqui para evoluir, nós recebemos também a grande dádiva de depurar as nossas possibilidades comunicativas, de perceber o outro, de nós nos doarmos para o nosso próximo e muitas vezes nos doarmos para nós mesmos. E nós estamos exercitando este auto-amor. Como é que eu me comunico comigo? Essa é uma outra forma. Nós já ouvimos aqui da nossa forma comunicativa com o próximo, da nossa forma comunicativa através do diálogo pela oração, da forma comunicativa de Jesus para conosco. Mas e nós estamos pensando também qual a doação espiritual que nós fazemos através da interface comunicativa para conosco mesmos. Nós estamos olhando para dentro de nós, fazendo a autorreflexão, promovendo o auto-amor, a autoaceitação, ou nós estamos constantemente nos punindo, ou constantemente passando a mãozinha na nossa cabeça e dizendo, estou fazendo o máximo que eu posso, não estou fazendo o máximo que eu posso, coisíssima nenhuma, estou me enganando que eu estou fazendo. Será? Então essa forma comunicativa conosco tem que ser muito clara, muito aberta, muito tranquila. Porque a espiritualidade está sabendo da nossa real intenção. A nossa real intenção comunicativa está sendo percebida pela espiritualidade, pelos bons espíritos, mas também pelos maus espíritos. E com quem é que eu estou me comunicando? Então, na hora que eu não sei me comunicar com o meu próximo, na hora que eu não sei me comunicar pela prece, na hora que eu não entendo a forma comunicativa de Jesus, na hora que eu não consigo estabelecer para comigo mesmo uma forma comunicativa saudável e eu começo a me comunicar pelas minhas mazelas, pelas minhas dores, pelas minhas mágoas, por ficar sempre me queixando, por ficar constantemente usando e abusando de mim mesmo e dos outros,
com quem eu estou me comunicando? Que doação espiritual que eu estou recebendo e que eu estou dando? Isso é importante pensarmos. Com quem nós estamos nos conectando? E conexão tem a ver com comunicação. Olha só, Chacrinha já dizia, né? Quem não se comunica, se trubica, não é? Pois então, quem não sabe utilizar bem a sua comunicação, o Chacrinha era filósofo e não sabia, não é? Mas, se nós formos levar para um aspecto filosófico, essa questão da comunicação e de nós tropeçarmos em determinadas situações, isto é realmente uma verdade. Nós podemos tornar as coisas muito difíceis se nós não soubermos utilizar bem os nossos processos comunicativos. Mas queremos sempre reduzir a nossa comunicação a questões bem mais simples. Assim como nós também queremos reduzir as nossas doações para questões materiais. Para nós darmos algo de material é necessário o quê? Bondade. Mas para que nós possamos dar algo espiritual é preciso mais do que bondade. É preciso o quê? Quem arrisca? Vamos ver. O que será que nós precisamos associar à bondade para fazermos doações espirituais de alma para alma? Indulgência. Caridade. Oi? Conhecimento. Doar-se. Falaram amor, doar-se. Amor, doar-se. Tem uma palavrinha que não apareceu ainda. Vontade. Oi? Vontade. Bondade, sim. Vontade. Mas ainda não é a palavrinha. Empatia, colocar-se no lugar do outro. Mas para que nós possamos fazer tudo isso, nós precisamos ter maturidade. Nós precisamos amadurecer estes sentimentos e essas virtudes em todos nós. Nós precisamos amadurecer essa forma de percepção do outro. Então, associar a bondade à maturidade. De como é que nós podemos auxiliar de uma forma eficiente, de uma forma eficaz, de uma forma edificante, a partir daquilo que o próximo está conseguindo me pedir ou não me pedir ostensivamente. Às vezes ele me pede veladamente, às vezes ele nem me pede. E talvez seja este um grande exercício que nós precisamos fazer. É ler aquilo que não está escrito e ouvir aquilo que não é dito. Desenvolver essa nossa sensibilidade de poder estar com o outro e agir e interagir com o outro, sem que muitas vezes a gente perca a nossa qualidade, a nossa individualidade, associando a nossa singularidade à singularidade daquele próximo. E entender que todos nós, associando as nossas diferenças, as nossas singularidades, vamos construir cada vez mais um planeta melhor. Não só um Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, mas uma terra que está entrando em um momento bastante crucial, que é de nossa transição planetária para um mundo de regeneração. Um mundo onde o mal ainda vai existir, mas o bem irá prevalecer. Mas para que o bem possa prevalecer e venha prevalecer, nós precisamos compreender que nós precisamos sair da nossa zona de conforto, da nossa comodidade, da nossa passividade
e adentrarmos cada vez mais fortes, tranquilos, serenos e com essa fé raciocinada de poder estar interagindo com a maior clareza possível. Então, que teu sim seja sim, que teu não seja não. Que saibamos colocar energia em nossas palavras, mas colocar doçura também. Que saibamos dizer, não, hoje eu não posso te ajudar da forma como tu queres que eu te ajude, mas eu posso fazer por ti alguma coisa que não é da ordem daquilo que tu vem me pedindo. Não, hoje eu não posso te dar um prato de comida, mas meu irmão, me dá a tua mão e vamos orar juntos? Às vezes aquilo é bem mais importante. Muitas vezes aquela pessoa está precisando de alguém que toque na sua mão, que toque na sua pele, que toque na sua alma, a partir do gesto, mas também a partir do sentimento, a partir do nosso olhar, não do olhar físico, fisiológico, mas do nosso olhar fraterno. Essas são doações espirituais, doações de alma para alma, que nós precisamos constantemente exercitar. Muitas vezes nós vamos lá no Evangelho e então nós lemos aquela passagem que é colocado: reconhece-se o verdadeiro espírita. Quem completa? Pela sua transformação moral e esforço que faz doar sua alma das tendências. Muito bem! Vai ganhar umas estrelinhas hoje. Né? E aí? Qual é o nosso esforço moral? Como é que nós estamos domando as nossas más tendências? Também a partir da forma como nós começamos a perceber a nossa forma comunicativa e a nossa forma de nos doarmos para o nosso próximo. Então, jamais venhamos dizer que nós não estamos prontos. Nós sempre estaremos prontos, porque sempre haverá o que fazer. Na seara do Cristo, sempre tem o que fazer quando nós queremos fazer. Não nos digamos incapazes de fazer. Nós temos a capacidade. Ele nos chamou para o trabalho. Nós estamos atendendo o pedido dentro da forma comunicativa como que ele disse. Então, nós temos formas e formas de interagir. Nós temos formas e formas de como apresentar, de como colocar o nosso sentimento, o nosso pensamento nas questões mais simples. E muitas vezes nós não precisamos de grandes ações. Como eu disse antes, nós tropeçamos em pedras pequenas e não em rochas. A rocha, a montanha, uma pedra um pouco maior, quem tem olhos de ver, até quem não tem, percebe, não é? Que há algo, que existe um obstáculo, mas a pedra pequenininha, o degrau pequeno, uma pequena elevação, um pequeno buraco, muitas vezes aquele ali faz um estrago tão grande, e será que nós não estamos nos deixando sair justamente por esses pequenos buraquinhos que nós estamos querendo tapar o sol com a peneira? Os raios de sol estão passando pela peneira. E aí? E nós? E nós? Então essa é a grande questão. Quando eu venho aqui falar com vocês sobre doações espirituais e as interfaces com a comunicação, é essa questão que nós precisamos cada vez mais pensar. Que nós muitas vezes não precisamos somente pensar nas relações com a espiritualidade em atividades mediúnicas. Nós não precisamos pensar somente que vamos receber por uma psicografia ou numa escrita direta ou
vamos receber uma carta, um telefonema da espiritualidade dizendo: alô, alô, tudo bem com vocês aí? Não. Muitas vezes a forma comunicativa vem através do outro, do nosso próximo, nos chamando para o trabalho, nos chamando para a ação, nos chamando para o repensar, nos chamando para a evolução, para a fraternização que tanto precisamos, para que nós possamos sair do nosso ciclo vicioso de nos queixarmos e entrarmos no nosso ciclo virtuoso de amarmos, de nos comunicarmos com afeto, com fraternidade, com uma atitude mais qualificada, com uma comunicação mais limpa, com uma comunicação mais transparente, cada vez mais próxima daquilo que Jesus espera de cada um de nós. Ide e pregai a todas as gentes e amai como eu vos amei. A todos vocês, eu agradeço muito pela oportunidade, agradeço também a oportunidade que os amigos espirituais estão me concedendo e pela presença amiga e amorosa deles todos aqui, de tantos e queridos amigos espirituais que nós temos a grata satisfação de estar convivendo há tanto tempo, e agradecer e que nós possamos sempre estar juntos e que em momentos quando vocês forem ao sul ou forem ao Rio de Janeiro eu possa recebê-los, e quando eu retornar a Tocantins que eu possa novamente estar com vocês. Muito obrigada mesmo, de coração.